Marcos acordou com um sobressalto, seu coração batendo acelerado. Aquele som enviou um calafrio por sua espinha. Ele sabia que algo terrível estava por vir. Levantando-se devagar, Marcos caminhou até a janela e olhou para fora. A lua cheia banhava a pequena vila em sua luz prateada, revelando uma cena que fez o sangue gelar em suas veias. Um enorme lobo cinzento estava parado no meio da rua, sua cabeça se alongando e os pelos crescendo rapidamente pelo corpo. Chocado, Marcos viu a criatura se transformar diante de seus olhos, tornando-se uma fera bipede, metade homem e metade animal. O lobisomem uivou novamente, um som grave e ameaçador que fez as janelas tremerem. Então, ele se virou e correu para as sombras, desaparecendo na escuridão da noite. Marcos ficou ali, paralisado pelo medo. Será que seus olhos o haviam enganado? Ou aquela criatura realmente existia, rondando as ruas da pacata vila onde ele morava? Seja o que fosse, ele sabia que nada seria o mesmo depois daquela noite. No dia seguinte, Marcos reuniu alguns amigos de confiança e contou sobre o que havia presenciado. Inicialmente eles acharam que ele estava delirando ou inventando histórias. Mas a seriedade em seu rosto os fez reconsiderar. Então você está dizendo que viu um lobisomem? Questionou seu velho amigo, David, com uma expressão cética. Eu sei que parece loucura, mas acreditem em mim, vi com meus próprios olhos. Marcos insistiu, tentando convencê-los. Precisamos descobrir o que está acontecendo e como nos defender. Relutantes, os amigos acabaram concordando em investigar o assunto. Eles se dividiram em grupos e começaram a vasculhar a vila em busca de pistas. Algumas pessoas confirmaram ter ouvido os uivos durante a noite, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. À medida que os dias se passavam, mais e mais moradores desapareciam misteriosamente. Alguns corpos eram encontrados mutilados nas florestas ao redor da vila, e todos os sinais apontavam para a terrível criatura que Marcos havia visto. O pânico se instalou entre os habitantes, que se trancavam em casa assim que anoitecia. Ninguém se atrevia a sair depois do pôr do sol, com medo de se tornar a próxima vítima do lobisomem. Determinado a descobrir a verdade, Marcos e seus amigos continuaram suas investigações. Eles entrevistaram os moradores mais antigos, vasculharam arquivos e livros em busca de informações sobre criaturas sobrenaturais. Aos poucos, um quadro sombrio começou a se formar. Aparentemente, a lenda do lobisomem tinha raízes antigas naquela região. Alguns diziam que a maldição havia sido lançada séculos atrás, amaldiçoando uma família local. Outros afirmavam que a criatura era na verdade um espírito vingativo, condenado a vagar pelas trevas sob a luz da lua cheia. Seja qual fosse a origem dessa entidade, uma coisa era certa. Ela representava um perigo real e iminente para todos os moradores da vila. E Marcos sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Uma noite, após mais um desaparecimento misterioso, o grupo se reuniu para traçar um plano de ação. Eles decidiram montar uma patrulha noturna, posicionando-se em pontos estratégicos da vila para vigiar e tentar capturar o lobisomem. Quando a lua cheia finalmente surgiu no céu, os amigos se dividiram e foram para seus postos. O silêncio da noite era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som do vento nas árvores e das folhas secas sob seus pés. Eles esperavam, tensos e alertas, a qualquer sinal da criatura. De repente, um uivo distante ecoou pela escuridão, congelando o sangue de todos. Marcos sentiu seu coração disparar, a adrenalina correndo por suas veias. Eles sabiam que aquele era o momento. Seguindo o som, o grupo se aproximou de uma antiga floresta que ficava nos limites da vila. Lá, entre as sombras das árvores, avistaram a imponente figura do lobisomem. A criatura parecia farejar o ar, seus olhos amarelos brilhando com uma inteligência assustadora. Tomando coragem, Marcos e seus amigos avançaram, brandindo tochas e armas improvisadas. O lobisomem os encarou por um instante, como se avaliasse a ameaça, e então soltou um rugido ensurdecedor que fez o chão tremer. A batalha que se seguiu foi violenta e caótica. A fera investia com suas garras afiadas, enquanto os humanos tentavam feri-la com seus improvised weapons. Eles recuavam e atacavam, tentando manter a criatura afastada e impedi-la de escapar. Subitamente, uma flecha certeira atingiu o ombro do lobisomem, fazendo-o uivar de dor. Atordoado, ele cambaleou alguns passos para trás, dando a Marcos a oportunidade que ele precisava. Com toda a sua força, ele enterrou uma adaga no peito da criatura, que soltou um último rugido angustiado antes de cair inerte no chão. Por um momento, o silêncio reinou na floresta.
Os amigos olhavam, incrédulos, para o corpo do lobisomem, mal acreditando que haviam conseguido derrotá-lo. Mas sua alegria durou pouco, pois logo perceberam que aquela não era a única criatura a rondar a região. Ao longe, outros uivos se juntaram ao primeiro, criando uma sinfonia aterrorizante que ecoava pelas árvores. Eles sabiam que tinham apenas momentos antes que outros lobisomens chegassem para vingar seu companheiro. Rapidamente, o grupo reuniu o corpo do animal e fugiu de volta para a vila, trancando-se em segurança. Mas eles sabiam que aquilo era apenas o começo. A ameaça do lobisomem ainda pairava sobre eles, e precisariam se preparar para a próxima batalha. Nos dias que se seguiram, Marcos e seus amigos trabalharam incansavelmente, reunindo mais armas e suprimentos. Eles convocaram os moradores e os instruíram sobre como se defender caso a criatura retornasse. A tensão na vila era palpável, e todos aguardavam apreensivos pela próxima lua cheia. Finalmente, a fatídica noite chegou. Posicionados em suas posições, os defensores da vila aguardaram, seus corações batendo acelerados. E então, um uivo ecoou pela escuridão, seguido de vários outros. O lobisomem havia retornado, e dessa vez ele não estava sozinho. A criatura liderava uma matilha de monstros famintos, todos sedientos por vingança. A batalha que se seguiu foi épica, com os moradores lutando bravamente para proteger seus lares. Tochas e flechas ardentes voavam pelo ar, enquanto as garras e presas das feras dilaceravam tudo o que encontravam pela frente. Marcos e seus amigos lutavam com bravura, mas eles sabiam que não poderiam manter aquele ritmo por muito tempo. E então, em um momento crucial, algo inesperado aconteceu. Um dos lobisomens, ao tentar atacar uma mulher e seu filho, foi atingido por uma explosão de luz cegante. Atordoado, a criatura recuou, uivando de dor, e os outros membros da matilha fizeram o mesmo. Aproveitando a distração, os defensores da vila conseguiram forçar os lobisomens a se afastarem, criando uma barreira de fogo e tochas. Eles assistiram, atônitos, enquanto as criaturas desapareciam na escuridão da noite, seu coro de uivos se perdendo ao longe. Não havia dúvidas de que aqueles monstros voltariam. Mas naquela noite, a vila havia sido salva. E Marcos sabia que, com a ajuda de seus corajosos amigos e dos moradores, eles estariam preparados para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse.